Luciana Versotti, del lançamento del libro novo. Paula, como está? Eu estou lançando ele aqui na Bienal, né? O livro, ele é biográfico, é a minha vida que está aqui, ele foi escrito sem linguagem técnica, para que as pessoas possam entender e interagir mais sobre esse assunto, né? Pois ele ainda é um tabu, infelizmente. Mas hoje a gente ensina os nossos filhos a dizer não às drogas, a dizer não à cocaína, né? E a gente esquece de ensinar os nossos filhos a dizer não a este assunto, que é a pedofilia e o abuso, né? Que muitas vezes os nossos filhos realmente não vão ficar dependentes de uma droga, de uma cocaína, mas às vezes vão ficar dependentes do quê, né? De uma autoajuda psicológica, porque a pessoa que sofre esse tipo de crime, né, ela carrega consigo uma dor muito forte, né? Que ela vai atrapalhar, sim, na vida da pessoa, tanto emocionalmente, fisicamente e emocionalmente, causando a depressão. Porque hoje a gente vê, né, a depressão é uma doença que está atingindo milhões de pessoas e às vezes a gente não sabe a causa. E às vezes a causa está lá atrás, né? Um trauma. Né? Não vamos generalizar, dizer que realmente a depressão ela seja apenas causada por um abuso, né? Mas ela é um mal que a gente está vendo hoje aí, né? Que atinge milhões de pessoas e rouba o que é autoestima, felicidade, né? Pensamento das pessoas. Então, na obra, eu não falo tão só sobre esse assunto. Eu explico aqui também, né? Como que os pais, então, podem conversar com seus filhos sobre esse assunto? Como que eles podem conversar sobre sexo? É difícil abordar esse tema com os filhos? Infelizmente é difícil. Seguramente depende do diálogo que existe no lar, né? É difícil sim, né? Mas a arma contra esse crime está em falar sobre sexo saudável com os filhos. Enfrentar o problema. Porque muitas vezes o pedófilo ele não vai usar faca, né? Ele vai usar a fala, ele vai persuadir a sua vítima a convencer que isso que ele está fazendo é certo. Agora, se os nossos filhos e as nossas crianças tiverem saber dizer não e falar, eu sei o que é isso, eu fui ensinada na escola, meu pai falou sobre isso é errado, pare com isso. 90% dos casos pode ter certeza que ele vai parar, não sei que seja um psicopata, daí ele vai até o fim. Mas se a criança souber dizer para a pessoa que vai cometer o abuso, ou seja, às vezes do núcleo familiar, núcleo da amizade, né? Infelizmente tá aí, né? Às vezes dentro da própria família dizer, pare com isso, você não pode fazer isso porque eu fui ensinada, pode ter certeza que ela não vai ser uma vítima. Agora, se ela não souber dizer não, ela vai ser, é a mesma coisa com as drogas, né? A gente diz, ó, se você usar, você vai ter isso, né? Provavelmente o filho não vai usar. Agora, se ele não for ensinado a saber quão grave é a pessoa se envolver com esse tipo de coisa, tão grave é também ser vítima de pedofilia. Então, eu não sou psiquiatra, não sou psicóloga para entender a dor da pessoa, mas eu sei o que a pessoa sente, né? Então, é um trauma que se a pessoa não se libertar, se ela não procurar ajuda, se ela não falar, ela vai carregar essa dor. Então eu abordo no livro, né? Precisamos levar para os nossos túmulos essa dor. Porque a gente pode estar com 80, 90, 100 anos, que a dor ela vai nos acompanhar. Agora, no momento que a gente usar o dom da fala, procurar ajuda e falar, pode ter certeza, a dor vai amenizar. Eu não digo que vai ser 100% a cura, porque não existe, né? Infelizmente, você tem tido algum feedback, algum retorno? Alguém que já leu o livro e te comentou? Muitas pessoas, né? Sim? E aí, como é que é esse diálogo depois? Elas agradecem, né? Por ter lido o livro. Geralmente, o leitor, ele não vai dizer, alguns dizem, hoje mesmo eu tive uma leitora que ela falou que sofreu esse abuso, né? Então eu elogio, eu digo, que bom, você procurou ajuda, né? Mas muitos não, né? Com vergonha. Com vergonha eles não falam. Ou adquirem um livro porque querem saber, mas a maioria dos casos são vítimas, né? Eu estou tendo um retorno bom, né? Como eu falei antes, eu trabalho direto com as escolas, então eu faço visitações em secções de educação, daí eles fazem avaliação para colocar o livro nas escolas. Onde você mora? Eu sou gaúcha. Onde você mora? Porto Alegre. E a visita à escola lá em Porto Alegre? No Brasil todo. No Brasil todo tem conseguido? A gente consegue fazer. Então, é um trabalho demorado, assim, mas dá um resultado.
eu não vejo outra forma de falar sobre esse assunto a não ser entrando nas escolas. Eu não vejo. Se alguém tiver alguma coisa, melhor me apresente, né? Que eu quero contribuir para ajudar. Mas então, como eu faço visitação, secretaria de educação, as pessoas que fazem avaliação, vai ser avaliado, né? Então, está saindo mais no ensino médio. Ensino médio e faculdade de psiquiatria e psicologia. São as pessoas que mais procuram o livro. Que legal. Está sendo mais visualizado da editora. Paula, parabéns pelo seu trabalho. Deixa seu contato, fale para a nossa audiência aí onde encontrar você, sua obra, seu título. As pessoas podem entrar em contato direto com a minha editora, né, que é a Garcia Ediciona. www. E você tem algum blog, alguma coisa? Eu tenho Facebook. Facebook? Te acham como no Facebook? Como o nome está aqui, Paula Juliana Versotti. Paula Juliana Versotti. Eu sou Astrogildo Miyagi e este é o meu 7º livro, O Homem que Morreu 5 vezes. Regina Shop de lançamento, Regina. Me fale sobre a sua obra. É uma tradução, não é? Essa daqui é uma tradução. Como eu estava tentando te dizer, eu tenho livros meus aqui pela Martins, de selo Martins, que é Matéria em Movimento, e o Dicionário Filosófico, são 2 livros meus. Dicionário Filosófico? Dicionário Filosófico. Me fale, quais seriam os verbetes mais comuns no Dicionário Filosófico? Olha, eu selecionei, são 400, em torno de 460 conceitos, né, de filosofia, e tem desde o ser, do uso popular nada, ou erudito? o tempo, o amor, tem muitos. Eu trabalhei em cima de dicionários de filosofia, aqueles dicionários gigantescos, muito Aí foi complicados. pensando mais comum, mais usado. Os que eu julgo que são mais pertinentes para o estudo da filosofia, principalmente para os jovens, porque eu pensei muito em produzir um dicionário em que todos pudessem realmente ter acesso a esses conceitos. Não é uma simplificação, é simplesmente uma forma de trabalhar esses conceitos de maneira que todos, mesmo aqueles que não estão na filosofia e que não conhecem muito profundamente, possam realmente entender esses conceitos. Novos projetos, o que é que vem por aí? Agora, os projetos são projetos de tradução que eu faço com a Martins. A Martins, de fato, tem dado muito incentivo, muito grande, e livros que estão em domínio público do século XVIII, século XIX, a filosofia clandestina. Olha, que interessante. Que nós selecionamos os textos e traduzimos. São textos do século XVII, XVIII, textos que todos de uma crítica política, filosófica e religiosa, no período que a igreja ainda queimava os heréticos, né? Então toda uma filosofia que é subterrânea e que trabalha para poder libertar esse homem desse jugo religioso. E nós trabalhamos com filósofos, trouxemos filósofos também aqui do Brasil que não tinham
ainda tradução para a nossa língua, que é o Jean-Marie Guiot, um deles. Também o Barão de Roubaix, que é um filósofo iluminista, né, do século XVIII, filósofo fantástico, tá, enfim, na base também de Nietzsche. E esse aqui é um filósofo que Nietzsche gostava muito, Nietzsche e Bergson, Henri Bergson, também gostavam muito desse filósofo. E quer saber um pouquinho do livro? Não, tudo Esse bem, livro ou seja, eu tenho mais coisa para te perguntar, mas eu estou muito curioso por saber, conhecer sobre tua obra, é interessante. A filosofia tem que ser ensinada na escola primária? Eu acho que a criança deve ter um contato com a filosofia. Eu acho que, claro, a criança não está aparelhada conceitualmente para compreender muito bem esse universo. Então é uma coisa que precisa ser feita com muita responsabilidade e muito, sim, muito lentamente, e talvez trazendo os primeiros conceitos ou a partir de histórias. Enfim, você vai trazendo a criança desse universo, mas de uma forma responsável, porque de fato a filosofia ela trabalha muito de uma maneira que te coloca diante de uma realidade, de um mundo que você vai questionar de alguma maneira. Então, ela tem um caráter iconoclástico, não tem como fugir disso. Mas exatamente por quê? Porque ela quer produzir um homem mais forte, mais pleno e, de uma certa maneira, dependendo do campo social, nós não nascemos na Grécia. Claro, então, dependendo do campo social, você, desde pequeno, você é quase que corrompido e nem... Você precisa de uma formação que hoje, pelo menos no Brasil, a gente não consegue ter. A educação está muito fragilizada, para não dizer outras coisas. Regina, vamos falar de alguns temas que estão no debate na sociedade, são tempos eleitorais. Ping-pong, respostas breves. O que você acha, por exemplo, a favor ou contra do casamento homoafetivo, casamento gay? Eu acho que deve haver a liberdade de opção e evidentemente... Aborto. Acho que a mulher tem o direito dessa escolha e é um debate que eu acho que deve ser jogado para o social. Discriminação de algumas drogas leves, tipo maconha, por exemplo? O meu único problema continua sendo uma preocupação com a infância, com a juventude e com o fato de eu julgar que a família está de tal maneira dissolvida que não faz o seu papel. Só isso me faz ter alguma dúvida, mas não é contra as drogas, é contra uma liberação muito ostensiva. Isso é uma coisa ainda... E baixar a maioridade penal para os jovens que cometem crimes? Eu acho que a partir de uma certa idade você já tem consciência do que você está fazendo e deve responder por isso. Laicidade na escola, você acha que você pode ensinar religião na escola? Acho que não pode ser obrigatório, desde que você ensine filosofia também como contraponto, como possibilidade de reflexão e de um pensamento crítico, não obrigatório. Eu sei que como filósofa nunca vai estar satisfeita, mas você está feliz com o seu Brasil, seu tempo que te tocou viver? Com a sociedade onde mora, onde vive? Eu acho que a gente está vivendo um momento de uma crise de valores e de fundamentos muito violenta que já vem desde o final do XIX, o século XX todo foi um século de desconstrução de pensamento, de ideias, de conceitos. Eu acho que a gente está precisando reconstruir e, de uma certa maneira, reinventar um homem mesmo. Acho que ainda estamos nesse caminho, então ainda há muita coisa perdida. Por que você diria para esses jovens que é bom ler, que a literatura traz coisa boa? Por quê? Eu acho que é até difícil falar. Até elaborar um conceito simples de uma coisa... Para falar. Eu acho que sem você formar realmente esse teu espírito crítico, você vai ser um joguete no mundo. Então acho que a leitura, a literatura, a filosofia, as artes que formam de fato o espírito. E assim você pode, de alguma maneira, entrar nesse mundo, fazer parte desse mundo e não só ser um joguete do destino, né, como Shakespeare dizia.